tô com 4 figuras maravilhosas aqui. Doutor Magno Feitosa, doutora Tássia Perrucci, da Prerrogativa, doutor Magno da Delegacia de Cavaleiro e meu professor, doutor Joel Venâncio, que é da Seccional de Boa Viagem, delegado da Seccional de Boa Viagem, e Emanuel Oliveira, meu parceiro de delegacia aqui. E Maiana Leite, me perdoe, Maiana tá lá direto da Bahia, lá online. Dá um oi aí, Maiana, pro pessoal. Bom dia, salve, bom dia a todos os participantes. Sejam muito bem-vindos, é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com vocês, tá? E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Pessoal, a gente veio hoje aqui falar de atuação em delegacia. Uma primeira coisa que eu queria dizer a vocês foi uma situação que aconteceu de um advogado chegar numa delegacia e a delegada simplesmente não tinha cadeira para ele sentar. Não tinha cadeira para ele sentar. O doutor não tem cadeira para sentar e o senhor não vai poder entrar. Foi um negócio assim que eu fiquei... Foi aberto live. Teve uma confusão danada por conta dessa cadeira que não tinha para sentar. Já aconteceu alguma situação parecida com vocês em delegacia, de advogado fazer confusão por conta de cadeira, falta de cadeira para sentar e como é que foi que aconteceu? Já aconteceu alguma coisa dessa com vocês? Posso começar? Pode, doutor Magno, à vontade, a casa é sua. Agradecer o convite, né? Bom dia a todos presentes. Eu, particularmente, eu nunca tive problema desse tipo, não. O que existe, às vezes, né? Quando você está conduzindo algum procedimento e aí o investigado está sendo acompanhado pelo advogado e pode surgir alguma coisa técnica, né? Alguma intervenção que o advogado queira fazer, ou que você faz e o advogado, de certa forma, também argumenta, e aí se decide agora algo do tipo assim, de não ter cadeira, essas coisas assim, eu acredito até de menor importância e que daria para ter sido resolvido com bom senso, né? Com bom senso. Aí eu acredito que seja mais falta de bom senso, né? Mas eu nunca tive problema com o advogado, não. Pelo contrário, eu acho que por já ter advogado por um tempo, né? Família também, tem um irmão que é advogado, primos advogados, tudo. Eu acredito que até isso dá uma certa bagagem e o entendimento que cada um exerce a sua função e todos estão ali para a administração da justiça, né? A percepção. Doutor Joel? Eu acho que o fato de ter sido advogado também me ajuda bastante, né? A contornar qualquer problema. Felizmente, eu nunca tive uma live dessa não. Como você disse, tudo vira uma live, né? Mas nunca tive uma live dessa não. E a gente sempre consegue atender e consegue solucionar qualquer conflito. E assim, só para exemplificar, uma vez eu estava fazendo um flagrante e chegou uma advogada jovem, a gente via que era uma pessoa bem jovem mesmo. E ela chegou na minha sala, rompeu assim na sala e disse: doutor, isso não é flagrante não. Aí eu fiquei assim, porque ela falou com tanta convicção que eu disse: olha, doutora, veja só, aí, no meu entendimento, está em estado de flagrância, a gente está fazendo flagrante, mas a gente não vai brigar por causa disso, não. A senhora se entende de modo diverso, a senhora vai colocar seus argumentos, né? E certamente vai fazer valer seu direito, mas a gente não vai brigar por causa disso, não. Vamos tomar um café, uma água, e graças a Deus nunca tive problema, não, que a gente sempre consegue conversar, mesmo quando há alguma divergência, que é natural, né? Na análise do fato é natural, o direito é dialético, né? A gente está o tempo todo interpretando, né? E a gente tem a nossa interpretação, pode haver esse tipo de conflito, a pessoa entender diferente, mas graças a Deus eu nunca caí numa live dessa não, dizer, está faltando cadeira, ou o delegado está fazendo flagrante, eu explico, né? Eu já vi uma situação do advogado levar uma testemunha para prestar depoimento e o delegado não fazer a qualificação, dizer do direito do silêncio, viu, Maiana? Dizer do direito do silêncio. E o delegado tentando explicar à advogada que não era interrogatório. Mas a advogada, não, doutor, eu quero que o senhor fale do direito. Mas doutor, é uma testemunha. Mas eu quero que o senhor fale. Mas doutor, se eu quero virar uma
a testemunha virar uma investigada. Recebi essa informação dessa advogada. Quando a gente entra na comissão de prerrogativas, o nosso número pessoal vira número de plantão, também assim. E era exatamente essa pergunta que se fazia, né? Era uma questão de testemunha e acho que pela pressão do momento, a advogada não atentou que o zelo insistiu no direito de silêncio da testemunha. No direito de silêncio da testemunha, não tinha como ser concedido, né, a advogada, mas enfim. Só me metendo aqui na conversa de vocês, nunca chegou também pra gente, nem pra Problema mim. de cadeira, não. De cadeira, não. Apesar da gente saber que as estruturas das delegacias, infelizmente, não são todas, obviamente, tem delegacia que tem estrutura fora de série, mas outras delegacias estão bem esquecidas mesmo, por questão de estrutura. Mas já chegou, por exemplo, um colega meu, advogado, que ele estava revoltado porque foi despachar com o magistrado e o magistrado chamou ele de você e não chamou ele de doutor. Eu conheço caso numa delegacia do interior, não vou dizer o nome da delegacia, que o advogado também ligou para a prerrogativa porque o delegado não chamou ele de doutor e ele queria ser chamado de Agora, doutor. uma pergunta para a doutora Tássia, que isso é muito bacana. Tássia, pessoal, é o número que todo advogado tem que ter acima da mãe, é o número 1. Ele tem que botar número 1, Tássia, porque qualquer coisa dentro de violação de prerrogativas, de qualquer problema, né, porque não é missa de corpo presente, mas é uma advogada aguerrida demais, trabalha na Comissão de Defesa de Prerrogativas e desempenha um papel brilhante. Muito obrigada. Não é missa de corpo presente, não, ela sabe que eu falo muito bem dela, por onde eu passo. Qual a situação mais inusitada que você já viu de violação de prerrogativas? Quer dizer, da alegação, né? Que de violação a gente sabe que não existiu. Essa de doutor, que não existiu, a violação que não existiu, essa é a sua pergunta? Mas inusitada, aquela que você olhou, de onde ele veio com isso? Pronto, essa de doutor. De doutor, não foi? Virou uma representação posteriormente e aí a confusão cingia-se nesse sentido, de não ter sido chamado de doutor. Doutor Joel, e como é a situação, a dúvida que eu tenho? Os advogados, quando eles chegam no flagrante, eles sabem se direcionar na maioria das vezes, eles sabem para onde ir, eles sabem o que estão fazendo, eles chegam mais bélicos, eles chegam mais calmos, como é que eles chegam lá na sua delegacia? Na verdade, não tem como a gente dizer assim, regra geral, né? Porque cada um tem um comportamento diferente. Normalmente, para efeito de flagrante, a preocupação deles normalmente em relação ao autuado, se vai falar ou não. Isso do silêncio é uma se coisa vai bem... falar ou não. Muitas vezes recomenda não falar, outras vezes analisa que é melhor falar. Então, geralmente, fica muito preso a isso aí. Mas eu acho importante que o advogado se atenha, não só na fase de flagrante, mas durante todo o procedimento, a tudo que está sendo produzido ali. Porque a gente aprende na faculdade que o inquérito é peça informativa, né? No sentido de que não vincula, no sentido de que não vincula. Entretanto, o que vincula são os fatos. E os fatos são apurados muito mais no inquérito. É lógico que durante a instrução também existe uma apuração, né, sobre o crime do contraditório, mas até mesmo por conta dos princípios que regem o processo, era muito mais emperrada, enquanto que no inquérito é muito mais dinâmica, né? A lógica do inquérito é diferente da lógica do processo. Enquanto do processo, tudo que vai acontecer é gerado dentro do processo, porque se você quer ouvir uma testemunha, você tem que peticionar, tudo é gerado de dentro para fora, né? No inquérito é o contrário. A gente atua de maneira muito livre, né? Muito dinâmica, e à medida em que a gente percebe que aquela diligência ou que aquele que se coletou é pertinente, a gente faz acostar os autos. Isso. Então é uma dinâmica diferente. Mas eu acho que o advogado, não só em relação ao flagrante, para verificar se é o caso ou não. Se é flagrante ou não. Se é flagrante ou não. Vou ver se é flagrante ou não. Se é flagrante ou não. Mas assim, para além disso, né, eu acho importante que o advogado acompanhe o inquérito, porque ele até não vincula a acusação, mas é onde o Estado atua de maneira muito forte, coletando provas, né? Porque é onde o Estado atua de maneira mais livre, é inquisitivo. Então ele tem amplos poderes para fazer as diligências na ordem que deseja, na ordem que, na verdade, que a gente entende que vai ser a mais eficiente. Sim. Mas tudo aquilo que é coletado vai para dentro do inquérito. E aí é importante também o advogado acompanhar o inquérito e, de repente,
Aí a questão de estratégia, né? Peticionar no inquérito, solicitando alguma diligência, ou então guardar na casa da mãe. É isso que eu tava conversando com o doutor Magno, porque é o artigo 144, né? O artigo 144 que o delegado, o advogado pode peticionar, pode diligenciar no inquérito. É o artigo 144 do CPP. Se eu estiver errado, Maiana, você me corrige. Mas o que eu estava dizendo, porque estão ensinando nos cantos que você tem que chegar bélico na delegacia, que você tem que chegar gritando, metendo o dedo na cara do delegado, dando chute na porta, dizendo que não é flagrante. Estão chegando dizendo isso nos cantos. Você, como advogado que é pelo direito do seu cliente, você tem que sugerir ao delegado que ele faça aquela diligência. Você tem que convencer o delegado que aquela diligência seja feita. E melhor ainda, você tem que convencer ao delegado que foi ele que teve aquela ideia e que ele é que está fazendo aquela ideia de um modo sutil para que aquela diligência que você acha pertinente se faça. E se não for feita, está lá, para futuramente você dizer, tá vendo? Que era necessário, feito o doutor Magno Feitosa falou também que era necessária essa diligência. Por isso que você não pode chegar de forma agressiva, feito, muitos chegam, não é a maioria, não é 100%, mas muitos chegam como se a polícia fosse inimiga da gente, é claro. A gente tem que fazer um negócio de reciprocidade, se tratar mal, a gente trata também. Mas tem que chegar, a gente tem que fazer uma parceria. Para que a gente consiga o que a gente quer dentro da delegacia. A ideia Existe uma lealdade, né? Isso. A gente estabelece um advogado, muita gente já conhece o nome, né? E a gente tem aquela lealdade. E de ser, lógico, Mas o interesse dele é em defesa do cliente. O nosso talvez não seja o mesmo, mas existe uma lealdade. Normalmente a gente tem um bom relacionamento, procura ter um bom relacionamento, acho que na maior parte das vezes tem. E digo mais, os advogados que eu conheço e que têm sucesso são esses leves. Isso. O que chega gritando normalmente. Eu vou aproveitar um gancho que da fala do Dr. Mon, que ele porque ensina muito. Olha, cuidado, delegado não gosta de advogado. Delegado detesta quando advogado. Eu já entendo outra forma. Eu entendo que é profissional, sabendo, chegando para esclarecer e ajudar a elucidar uma investigação que realmente é ampla, é complexa, que ele pode sugerir diligências, novas vertentes de investigação, ele delegado vai até agradecer, porque no final o maior trabalho de tudo é no inquérito. Então, ouvindo as explanações de vocês aqui, eu atuo muito em delegacia, e qual é a minha visão com relação a isso, né? A gente tem que ter uma atuação de cordialidade entre a autoridade policial e os advogados, né? A autoridade policial é aquela que está ali presidindo aquele ato. E é discricionário realmente fazer alguma diligência ou não. Qual é a ideia, né? E como é que eu trabalho? Sempre demonstrar para a autoridade policial que o que eu estou fazendo ali é contribuir com o trabalho dele. Se ele está em busca de uma verdade, né, que não é a verdade real, que a gente sabe que não existe, mas está em busca de uma verdade, de autoria, de materialidade, estamos ali também para contribuir. Então, sempre que eu sugiro alguma diligência, que eu peço para constar algum elemento de prova, é sempre nesse sentido, de mostrar para a autoridade policial que o que eu estou fazendo ali é ajudar, é contribuir. E quanto mais aquele procedimento seguir a legalidade, melhor, inclusive, para a autoridade policial, porque posteriormente nós advogados não temos como arguir alguma nulidade, porque todo o procedimento é feito baseado na lei. O caso que trouxeram, que foi levado pelo próprio advogado, uma testemunha, quando chegou a advogada de forma, a técnica queria que fosse advertida dos direitos constitucionais, quando na verdade era testemunha, não era interrogado, né? Mas isso acontece também, infelizmente, como já aconteceu inclusive comigo em um processo administrativo a nível de corregedoria, que um colega fez esse tipo de intervenção de forma técnica, porque, na verdade, a pessoa era uma policial que estava sendo ouvida na condição de testemunha. Quando abriu para fazer perguntas que nós fomos fazer, disse simplesmente que nós não poderíamos fazer. Não, pelo contrário, nós podemos fazer a pergunta. Agora, se essa pergunta pode vir a incriminar a testemunha, aí você, a partir dessa pergunta, você diz, olha, veja bem, vai ser feita essa pergunta, se essa pergunta pode lhe incriminar, então eu tenho que lhe advertir que você tem o direito a permanecer em silêncio. Porque muitas vezes o status da pessoa, ela pode
transmudar durante aquela diligência. Por exemplo, Doiti, você começa na condição de testemunha, mas aquela pergunta em si, aí está a habilidade, tanto do delegado como o advogado que está acompanhando aquela diligência. Aquela pergunta em si, a depender da resposta, você pode estar produzindo provas contra si mesmo e se incriminando. Então, cabe a advertência nesse momento. E foi o que o colega interviu de forma errônea. E, inclusive, até ficou meio ríspido e tudo. Não, isso está errado. Você está errado porque ela está aqui na condição de testemunha. É uma pergunta essencial para a nossa defesa, a defesa da equipe, que essa pergunta pode incriminar ela? Pode. Então, aí você diga que ela tem direito a permanecer em silêncio. Então, é muito a questão. Eu acredito assim, em resumo. Isso aqui é Rafa, o Rafa da produção. O Rafa já está entrando aqui. Em resumo, se existir, Então, pode botar embaixo. se existir um respeito Aqui. e a atuação for técnica, Bota ele aqui. dificilmente vai ter Doutor um Magno, embate que não seja jurídico. o senhor foi brilhante na colocação da flexibilização do direito ao silêncio, que é a única hipótese que a testemunha pode fazer uso dele. Uma vez. Inclusive, justamente- para não virar investigado. Exatamente. E- Quando ele corre o risco de transmutar de testemunha para investigado, Que acontece. isso em grandes investigações. Mais na frente a gente vai dar uma catucadazinha dessa parte. O delegado ele faz alguma entrevista preliminar para ele escolher se ele vai fazer o termo de depoimento ou o interrogatório. Quando está muito Inclusive, confuso. em relação a esse tema que vocês estão falando, brilhante a sua fala, falta, na minha opinião, muita maturidade, tanto de servidores públicos, principalmente em delegacia, porque as violações de prerrogativas, elas acontecem, boa parte, dentro do ambiente de delegacia, justamente porque, naturalmente, é um ambiente de maior pressão, A tensão, e o flagrante acontecendo naquele momento, a tensão é muito maior nesses ambientes. Falta bastante maturidade e conhecimento. Eu coloquei até aqui Dr. Romão Ulisses para falar sobre isso. Por exemplo, eu já pude, em atuações minhas, excluindo a parte de prerrogativas, de algum policial chegar a conversar comigo e dizer assim, realmente, doutora, quando a senhora está conversando aqui com a gente começa a entender melhor o que está acontecendo. Por Mas, isso o assim, diálogo, por isso que tem que ter o diálogo, não pode chegar brigando lá, você não vai conseguir ter esse exatamente, diálogo. porque você consegue, inclusive, desmistificar tudo que tem na cabeça daquele servidor. Veja, tem advogados hoje que, infelizmente, eles não sabem quais são suas prerrogativas. Então, se, por exemplo, Tássia não sabe quais são suas prerrogativas, porque o policial fulano e tal vai ter que saber também. É uma obrigação. Obrigatoriamente, o policial tem que saber. Todos nós temos que saber. A gente não pode dizer que não sabe da lei. alegar desconhecimento Se da lei. escusar de conhecer a lei, obrigatoriamente. Mas é comum. Porque a gente não lida tanto com isso, né? Por exemplo, a polícia não lida tanto com prerrogativas. Então, assim, falta maturidade, falta conhecimento. Conhecimento, eu acho que é o principal causador de violações de prerrogativas, tanto de um lado quanto do outro. Às vezes, o advogado ele não sabe suas prerrogativas e não sabe se impor. Se impõe de forma agressiva. E, às vezes, a resposta tem que ser de forma agressiva, porque, às vezes, já chegou num momento da situação que não se consegue mais falar. Já é um ambiente pesado, já é um ambiente Já é. estressante. E isso aí eu não... O delegado tem que fazer relatório de arma, tem que fazer um monte de coisa. E você já chega, você chega gritando lá, você chega feito uma vez, doutor Joel. Eu tava na delegacia junto com o Manuel sabe dessa história. Eu não vou dizer um policial. Um policial assim, vamos dizer assim, no modo genérico. A gente tava com o nosso cliente e as testemunhas já tinha sido preso em flagrante, já tinha acontecido tudo. E chegou lá na delegacia, a gente levou o nosso cliente e levou as testemunhas. E era a hora de ouvir as testemunhas, para você ver como é a situação de você se portar. Era a hora de ouvir as testemunhas. E sai o escrivão, saiu o escrivão da sala e diz, doutor, a autoridade disse que vai escutar o seu cliente primeiro. Eu disse, vai não, doutor, não faça um negócio desse comigo não. Não, a autoridade disse que vai escutar o seu cliente primeiro. Eu disse, doutor, cadê eu sei que não tem ampla defesa, mas cadê pelo amor de Deus? É questão de legalidade. A questão de legalidade. Aí não se discute, né? Aí disse, Se não, tiver a um autoridade, procedimento, se cumpre. a autoridade disse que ia ouvir o seu cliente primeiro. Eu fui lá falar com a autoridade. Eu não vou falar nem delegado, nem delegado, vou dizer autoridade. Eu cheguei lá e disse autoridade. Doutor, estão dizendo que a autoridade vai escutar o meu cliente primeiro. Não faça isso não. Aí ela disse, não, doutor, quem manda aqui nessa delegacia sou eu. E eu vou escutar o seu cliente primeiro. Eu disse,
Vai não, autoridade. Não faça negócio desse comigo, não. Quem manda aqui sou eu. Não, autoridade, quem manda aqui não é a senhora, não é a autoridade, não. Quem manda aqui é o CPP. Eu vou dizer como é que é para a senhora. Eu vou dizer, ó. Vou dizer como é que é para a autoridade. Primeiro se escuta a vítima, aí depois se escuta as testemunhas de acusação. Eu estava dizendo, e era desse jeito que eu estava dizendo. Eu não estava gritei, não fiz nada. Testemunha de acusação, depois testemunha de defesa. Aí ao final a autoridade vai pegar e vai escutar o meu cliente. Aí a autoridade disse, doutor, quem manda aqui sou eu. Eu disse, tá bom, autoridade. Então faz o seguinte, conste em ata que a autoridade está fazendo desse jeito. Na mesma hora a autoridade olhou para mim, doutor Joel, e disse, hoje está muito difícil. Tá bom, doutor, eu vou escutar o seu cliente ao final. Eu não precisei brigar, eu não precisei fazer nada. Não, o advogado deve ser altivo, né, na defesa do cliente e intransigente na defesa de suas prerrogativas. Mas para isso não precisa fazer escândalo. Não precisa. Ele pode se portar de tal maneira, né, que... Pois não. A gente não vai para a delegacia apenas uma vez. Eu não vou lidar com aquele delegado só naquele procedimento. Eu vou trabalhar com ele outras vezes. Então, quanto mais cordial eu conseguir ser e ter uma atuação ali concisa com ele, melhor vai ser nos próximos procedimentos. Eu vou conseguir instruir melhor esse procedimento, atuar melhor nele se eu tiver uma relação mais cordial com a autoridade policial. E aí é por isso que eu volto a falar da questão da maturidade. Tanto os servidores quanto advogados precisam de maturidade. O que é que a gente vê hoje quando tem um escândalo, como o senhor falou? A gente vê a polícia dizendo quem manda aqui sou eu, e a gente vê o advogado, eu tenho minhas prerrogativas. E aí fica um dando carteirada no outro e não vai para canto nenhum. Então, acho que a chave dessa relação é o conhecimento e a questão da maturidade. Gente, não é porque advogado tem prerrogativas que advogado é o dono da verdade. Não é porque é policial que está, delegado, policial, seja lá quem for, que está ali, que manda, que vai fazer sua própria legislação. Não. E também, doutora, eu acho que se instituiu também uma tese de que a polícia e advogados são inimigos. Exatamente. A polícia prende, o advogado solta, atrapalha o trabalho da polícia, então criou-se essa tese de que são inimigos e isso vai sendo levado de geração em geração. Tanto que vem diversas gerações de advogados e continua esse mesmo pensamento, porque atrapalha muito. Na realidade, podemos trabalhar juntos. Ô, doutora, e é justamente sobre isso que a senhora está falando, que é importante a gente ressaltar. Por exemplo, numa ocorrência policial em que os policiais eles precisam usar com maior frequência a força, quando eles são questionados sobre o uso daquela força, a resposta é, eu estou no exercício da minha função, não é isso? O juiz, a mesma coisa, os servidores, todos. Porque somente o advogado ele tem que ser questionado quando ele defende uma pessoa que praticou um crime. Ele pode defender esse tipo de gente, porque com todo mundo está trabalhando, só o advogado que tem que ser confundido com o seu constituinte. A gente precisa, isso é que eu falo de maturidade, a gente precisa entender e tem que aceitar, é igual a de pirona, dor de cabeça, como de pirona que é o advogado. Tem que aceitar que o advogado ele está exercendo a função dele, assim como o delegado de polícia, assim como os policiais, e ele não se confunde com a figura do seu constituinte, né? Como eu já falei, inclusive, eu nunca tive assim, embates muito fortes com policiais. Eu sempre tento realmente resolver na base da cordialidade, conversando. Nunca precisei, graças a Deus, chamar comissão de prerrogativa da OAB, ainda bem, consigo sempre ali resolver. Mas eu já cheguei a falar para um policial o seguinte, amanhã pode ser você no lugar do meu cliente. A gente nunca sabe, qualquer pessoa pode ser um potencial cliente para um advogado criminalista. Qualquer pessoa pode estar em um lugar de investigado, de acusado, de processado. Pode ser um policial, pode ser um advogado, pode ser um juiz, pode ser qualquer pessoa. Então, se colocar nesse lugar e entender que o advogado ele é essencial para a administração dessa justiça é muito importante. É exatamente o que a doutora falou, né? Porque o advogado, no meu entender, antes dele defender cliente A ou B, ele defende o direito de defesa, né? Isso. E todos nós podemos ter que nos socorrer desse direito de defesa. Como nós, por exemplo, nós, falando por mim, né, policiais, quanto mais atuantes, mais nos expomos. Então, nós, vira e mexe, estamos em corregedoria, prestar explicações, precisando de quê? Do advogado nos defendendo. Esse caso que eu falei, de uma intervenção ilegal de um colega delegado, não vou citar não por questão de ética, mas um colega delegado dizer, não, você não pode fazer esse tipo de pergunta. Eu não faço no dia a dia em inquéritos que eu presido. Eu não faço.
Esse debate debate a respeito do- se o crime é o A, o B ou o C, se está em estado de flagrante, tá? Ele pode até ser Mas travado. estava em estado de Agora, flagrante. ele é travado ali naquele ambiente, né? Mas assim, tudo dentro dos limites, né? Por exemplo, esse que eu falei, era ao meu entender, um flagrante. Vamos falar, ela abriu a porta, doutor, é flagrante, Ela não. falou com tanta convicção, eu até fiquei em dúvida. Entendi que sim. O poder do advogado, me deixou a dúvida. Bota de estratégia, né, Maia? Estratégia da dúvida. E é uma pena porque o juiz equivocadamente também não votou. Tanta convicção que eu fiquei em dúvida. Será que é flagrante? Será que eu errei? Agora, o doutor Moura, tem uma vez que eu cheguei na delegacia ali na CEPLANC, e aí o condutor foi entrar, porque existe aquela confusão, né? O condutor, o advogado pode assistir ou não o depoimento do condutor, né? Do flagrante. E aí eu peguei e disse, eu vou entrar, eu sempre entro. Entrei. Aí quando eu entrei, aí o delegado disse, ela não pode assistir não, o depoimento do condutor não. Eu disse, doutor, mas é legal, ampla defesa, eu tenho direito de, não tem contraditório, mas tem ampla defesa, eu tenho direito de assistir ali. E assim, eu não entendo por que tanto problema da gente não poder assistir. Mas enfim, aí a gente entrou, quando eu falei que entrou, doutor, inclusive, o STJ já determinou que a advocacia podia assistir o depoimento do condutor. Aí ele pegou e fez, mesmo assim, entre, mas eu não estou seguro não. Ele vai assim, eu não estou seguro não, entre, que eu vou ver isso depois. Já que o senhor não está seguro, eu também não estava naquele momento. Já que o senhor não está seguro, eu vou fazer o seguinte, eu vou recuar, o senhor dá uma estudada e depois o senhor me chama. Aí ele fez, não, tudo certo. Aí daqui a pouco ele fez, doutora, vem cá, eu disse, diga, ele fez, pode entrar, assista aqui. Eu gostei da senhora fazer a defesa, mas veja, não pode não, viu? Eu fui ver aqui, ainda não está decidido não, viu, doutora? Eu disse, não está não, ele fez, tá não. Mas você conseguiu entrar porque você falou direito com ele. Exatamente. Você não foi Essa dúvida é recorrente. E ganhou pela simpatia. Então, ainda está em discussão. E eu acredito, Eu já sabia, né? eu acredito particularmente que a interpretação vinda da Constituição e mesmo do CPP, o advogado pode se fazer presente em qualquer das oitivas. Eu não acho legal o negócio do vindo da vítima, porque a vítima já tá lá ele e não você pode tá lá fazer dentro. nada. Eu acho também, eu acho que eu não ia ter medo, não. Mas, doutor, Mas se vai fazer fazer o presente... seguinte, Um debate sobre o aspecto da constitucionalidade da legalidade. Existe um parecer de um órgão da polícia do estado de Pernambuco, existe esse parecer, com o qual vários colegas se apoiam para negar até a presença do advogado na ouvida, salvo engano, de testemunho, porque esse parecer restringe, salvo engano, a presença do advogado na ouvida do cliente que está sendo investigado. Aí também, esse parecer aí isso aí, não há dúvida. O que eu quero dizer é o seguinte, o parecer, ele diz que não é obrigatório. Não é obrigatório. Tá. Mas se tiver a presença, não é obrigatório. Não, se não tiver... é obrigatório, inclusive, mas o parecer vai, salvo engano, o parecer vai adiante. Aí... É como se desse respaldo para o delegado até Não autorizar. não autorizar. Então, veja, eu acho, já teve até debates, colegas da minha turma, que a gente mantém um relacionamento mais próximo, que serve até para discutir teses. Eu particularmente, acho que não é constitucional e não é legal. A pessoa pode se fazer presente durante toda a oitiva. O que não pode é tumultuar o Claro, tumultuar procedimento. é nenhum. Tumultuar já é outra história. É outra situação. E aí é um sinal que o senhor traz, doutor, aqui, que a gente vem falando constantemente da criminalização da advocacia. É o tempo todo o trabalho do advogado sendo errado, seja por resoluções, seja, por exemplo, recentemente a gente teve no STF. Exatamente, interpretações equivocadas, a gente teve recentemente no STF que o Estatuto da Advocacia o regimento interno do órgão. Ele pegou aquela pirâmide de Kelsey que o senhor me ensinou e trocou, tirou a Aquela batente. pirâmide que Aí tirou a ensinou. batente para um lado, botou no outro. Ele pegou a Constituição e Mas botou. talvez ele tenha Mudou dito que os formato. dois Mudou todinho. retiram o fundamento de validade direto da Constituição, né? Aí foi um pouco de interpretação E uma vez que eu cheguei Mas aí você legisla, sem Viu? ter Mas, o direito disso, escuta, e quando você escuta, legisla, escuta você abre essa precedente para que outras pessoas, ainda que em situação hierárquica menor, possam criminalizar a advocacia e dizer, não tem direito, quem manda aqui sou eu, ponto. Né? Feito uma vez, cheguei na delegacia, viu, doutor Joel? Cheguei na delegacia de uma vez, Manuel tava resolvendo outras coisas. Mas cheguei na delegacia uma vez com o outro colega, porque eu estava contando até doutor Magno, antes de gravar, um colega
uma situação tinha sido levada por uma delegacia de bairro. Só que a delegacia especializada avocou a competência para ela, porque era uma delegacia especializada. Aí avocou a competência para ela do inquérito. Pediu a cópia dos autos do inquérito que fossem remetidos para aquela delegacia especializada. Só que a delegacia de bairro tinha pedido na mesma hora a prisão temporária do nosso cliente. E o judiciário, não sei porquê, engoliu mosca e não viu o pedido de prisão temporária. Não viu o pedido de prisão temporária. Aí quando foi decretada a prisão temporária, depois de, vamos dizer assim, era outubro, a prisão dele foi decretada em maio. A prisão dele foi decretada em maio, vamos dizer assim. A prisão dele foi decretada em maio porque o judiciário viu o pedido de prisão temporária dele em maio e autorizou o pedido de prisão. Só que o cara já estava trabalhando, já estava contribuindo, não estava livrando, não estava, estava cumprindo todos os atos, toda hora que era chamado ia, tudo direitinho. E mesmo assim, o judiciário viu aquele pedido de prisão temporária e, autorizou o pedido de prisão temporária. Aí a gente falou, a extracontemporaneidade. Aí a gente foi para esse viés. Aí eu queria pedir uma certidão na delegacia para a pessoa dizer que aquele inquérito estava naquela delegacia desde aquele tempo. Para eu combater a extracontemporaneidade do pedido de prisão, já que não estava mais. Aquele pedido de prisão já não estava mais necessário. Aí a autoridade policial disse, doutor, não faça essa certidão não. Eu disse, oxente, doutora, a senhora não faz essa certidão? Faço não. A gente não faz esse tipo de certidão aqui não. Eu disse, Aí eu disse, então faça o seguinte, autoridade. Faça uma certidão dizendo que a senhora está negando essa certidão e por que está negando essa certidão. Eu não sei nem se isso existe. Não sei nem se existe. Só bote no papel que você tá me negando esse negócio. Existe lá, me diga porque a autoridade está negando essa certidão. Aí a autoridade olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima. Tá bom, doutor, eu vou dar a certidão que o senhor quer. Consegui a certidão. Veja, doutor, assim, pelo que a gente está conversando aqui sobre a atuação do advogado em sede policial, pelo que eu pude entender, dos casos práticos que trouxemos aqui, a grande maioria, se não todos, foram criados por decisões ilegais. Entendeu? Direito de certidão, direito constitucional, está assegurado na Constituição. Direito de petição, direito que está assegurado. Eu vou dar uma certidão, que é um ato que eu vou expedir, de acordo com um registro prévio, então eu vou dar certidão que, dia tal foi instaurado procedimento tal, tramitou durante tanto tempo, depois foi remetido a pedido ou de ofício para a delegacia órgão tal, que é quem tem a atribuição para o andamento das investigações, ponto final. Então, são tipos de situações, como todos que nós trouxemos aqui, que foram gerados alguns incidentes totalmente desnecessários por atuações ilegais, a técnicas, ora por parte de advogado, ora por parte da autoridade policial. É mais comum do que se imagina isso que o Ramon acabou de falar. E você requerer em juízo uma medida cautelar e ela ser diferida um ano depois. É comum, isso aí é comum. Se a gente não acompanhar e não ligar para o promotor, ligar para o juiz, ou até, às vezes até ir lá na vara falar com o juiz, é muito comum. Então, assim, mandado de busca, aquele tem uma urgência, né? Tem que ser no dia, né? Mas acontece que o mandado de busca sair um ano depois. Já mudou tudo. A pessoa já se mudou, já não é a mesma realidade. A bem da verdade. Princípio da oportunidade, né? Quando o juiz é cauteloso, quando ele vai examinar um ano depois, ele devolve. Para saber da gente se ainda é necessário. Não, mas ela não devolveu não. Mandaram prender. Eu já recebi mandado de busca que tinha sido solicitado pelo meu antecessor na delegacia e que assim não tinha o menor sentido mais, a pessoa nem morava mais, era uma pessoa diferente que ia sofrer a Isso que eu estou dizendo, era uma pessoa diferente, era igual para já tinha passado pelo Rio duas vezes. O complexo que a gente vê, doutor, é que muitas vezes os senhores, quando pedem uma medida cautelar, ou seja, de busca e apreensão, quebra de sigilo,
é justamente, a palavra já diz tudo, é cautelar. No transcurso do tempo, Não tem mais o que você avaliar, perde a né? eficácia da medida. Perde o objeto. É a mesma coisa que a gente... Ali tem muito colega, não, tem que ter acesso a toda a carga probatória. Sim, meu amigo, mas se lembre que tem algumas exceções. Já pensou que coisa além do juiz defira, quebra de sigilo e publica. Publica aí, vai ter uma quebra de sigilo telefônico Imagine. no teu lá. Ó, vai ter uma busca de apreensão amanhã lá na tua casa. Vocês quando pedem Gente. justamente baseado na necessidade. É lógico. Existem muitos casos, como um caso que a gente está acompanhando, não é do estado de Pernambuco, que o cliente foi preso, já tem denúncia, e não liberaram acesso a cautelar ainda. Agora, o que eu acho interessante, começou com uma cautelar, a gente pediu acesso já 5 vezes. Já tem 19, e não liberaram acesso à primeira. E Imagina, Inquérito inquérito ainda. Já tem 19 cautelares contra a mesma pessoa e não liberaram acesso, quer dizer, liberaram acesso à primeira ontem. Aí eu digo, que lindo. Aí como é que eu vou responder a acusação da primeira denúncia se não tem acesso às provas? ó, doutor Joel já disse. A plano de Agora defesa qual foi foi? prometida, né? E qual foi a coisa mais inusitada que tu já viu em delegacia? Inusitada. O delegado diz, o advogado diz, doutor, isso não é flagrante não. Bater na porta. Assim, Não bateu, não. mas não tem termo de investigação do trato com o advogado, né? Isso do trato com o advogado, não Isso, em delegacia. Não, existiu uma vez um colega muito bom, inclusive técnico, ele pediu uma busca e apreensão de um veículo, acredito que ele estava investigando uma associação que praticava estelionato, e era um carro assim caro, né? E esse colega é bem técnico, ele já pediu para a juíza, para ela deferir essa busca e nomear pessoa A como depositário. Fiel, né? depositário fiel do E bem. aí é o seguinte, ele pediu para a gente fazer essa diligência aqui, nós encontramos o veículo, demos cumprimento a esse mandado, e aí o advogado chegou lá na delegacia, parecido com o caso do colega, né? E ele chegou e disse assim, doutor, esse carro não sai daqui não. E esse carro vai ficar com o meu cliente. Aí eu acho que Bebeu bom gasolina. senso, né? Bom senso, e uma sexta-feira você já vai trabalhar mais tranquilo. Aí o cara disse, então é o seguinte, eu vou tentar aqui o contato da juiz e vou dizer para passar o telefone para o senhor, que o senhor está dizendo que a decisão dela não vai ser cumprida. Aí ele ficou meio assim, eu não sei se ele quis mostrar serviço para o cliente. Porque eu estava na frente do cliente, Se ele não tinha tido acesso, ou me viu, sei lá, assim, me achou mais jovem, achou assim, eu vou ver se esse argumento corre, né? Mas eu estou cumprindo a decisão judicial. E que bom que na decisão o colega foi técnico, já pediu para nomear a pessoa como depositário. Falei, doutor, estou dando só o cumprimento aqui e eu estou fazendo já aqui o termo de cumprimento da diligência. Agora, Não, eu queria trazer esse um ponto sobre prisão aí, sobre medidas cautelares, e aí me vem uma questão polêmica aqui, tanto para os delegados responderem, quanto a doutora aqui também de prerrogativa, sobre essa questão da gente levar o cliente para prestar depoimento e ter mandado de prisão lá, né? É uma questão polêmica. Eu vou te interromper um segundo. Já vi vários colegas não terem prática e levar o seu cliente para ser preso. Vamos lá. E aí tem essa polêmica, né, entre os delegados e os advogados, justamente por conta desses mandados. Já aconteceu alguma situação assim com vocês? E como foi que os advogados agiram nesse caso? Como foi a situação? Eu vou contar antes de Joel, eu vou só contar uma situação que aconteceu com o colega da gente, Dr. Rodrigo Piancó. Aí porque quando o nosso cliente recebe a intimação para ir lá na delegacia, a gente vai lá olhar e vai conversar com o delegado. Eu sempre digo aos advogados, vão lá, conversem com o delegado, tentem obter clareza dele. Diga assim, doutor, o senhor vai prender ele? Tem algum mandado de prisão? Viu, Mariana? Tem algum mandado de prisão? Tem alguma coisa? O senhor tentar convencer que o delegado não prenda o seu cliente, que ele está indo de livre e espontânea vontade, que ele está colaborando. E o nosso colega foi e o delegado disse, doutor, não se preocupe que ele não vai sair daqui preso. Ele sai com o senhor Ele sai com o senhor de mão dada. Aí meu colega disse, pô, tem certeza, doutor? Tenho certeza, ele sai daqui com o senhor de mão dada, ele não sai daqui preso. E realmente ele foi lá e o cliente não saiu preso da delegacia. Mas quando foi no outro dia, o cliente liga, doutor, estou sendo
preso aqui. E o delegado segurou o mandado de prisão, fez a ouvida, já estava o pedido deferido, A minha história é mas porque ele parecida. prometeu que sairia. Eu vou contar, a gente diz o milagre, mas não diz o santo. É claro. É um advogado atuante aqui em Recife, na região metropolitana, uma pessoa muito educada, muito cordial, eu tenho o maior respeito por ele. Depois nos tornamos até amigos. E numa delegacia aqui da região metropolitana era muito comum. Violência contra a mulher, o cara matava a mulher, livrava o flagrante, 2, 3 dias depois se apresentava na delegacia, entrava pela porta da frente, saía, e a gente levando pancada na imprensa, cobrança, né? Aí, Também tem esse problema de imprensa aí. depois de eu perceber esse tipo de movimento, eu disse, espera aí. Aí teve um caso desse, eu digo, ordem de serviço, localizar ele para ser ouvido. Agora me relata aí o que é que você... O cara não foi encontrado em lugar nenhum. Eu digo, ó, tá querendo fugir. Prisão temporária. Elemento de Prisão temporária. Aí eu ia saindo da delegacia e esse advogado, que hoje até me considero como meu amigo, assim, ele chegou com a pessoa. E o mandado de prisão já tinha sido expedido. Aí ele, todo bom, o doutor me cumprimentou no estacionamento, todo bom, não é porque eu trouxe fulano aí para ser ouvido. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, que constrangimento. Aí eu disse, doutor, eu estou saindo por fora agora, mas a gente vai reagendar isso aí, não tem problema e tal. Aí quando ele saiu, eu chamei os policiais e eu digo, ó, espera só o advogado sair, vai lá e grampeia, tchau. Aí depois ele voltou e disse, doutor, foi o que houve? Eu disse, doutor, o mandado de prisão estava aqui, mas eu achei um constrangimento o senhor chegar com ele aqui e sair com ele preso. Aí ele disse, não, me ajudou muito, teve muita consideração. Eu vou lhe pedir mais uma coisa, eu digo, diga, a gente pode consignar que ele veio se apresentar. Pronto, era isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer. Vamos fazer. Exatamente. E aí, Assim, comigo. E aí a gente até se aproximou mais, até se aproximou mais depois disso. E a delegacia não fez a captura. A gente até se aproximou mais depois disso. Agora eu achei constrangedor, porque ele veio trazer o cliente, né? E assim, eu disse, puxa vida, vai ser tão constrangedor para ele. Doutor João, e eu acho que ainda vou mais além. Eu acho que o advogado, quando ele é contratado pelo cliente, foi intimado na delegacia, ele não pode dar a cara do cliente primeiro, não. Ele tem que dar a cara dele. Porque eu digo uma coisa ao senhor. Mas ele não havia sido intimado, não. Há um tempo, não, mas aí só tem Ele havia ideia. sido procurado, né? Há um tempo atrás, Tássio, É porque a prática era essa, né? Ele livrou o flagrante e aparece. Vê a confusão. Colocava a gente numa situação constrangedora, né? Fui chamado, fui intimado, ligaram para mim, só fui intimado na delegacia tal. Eu fizesse o quê? Esse bicho faz 3 meses que eu não boto os pés no estado. Estou no Rio Grande do Norte, não sei nem o que é que... Esse rapaz não é mandado de prisão, não. De alguma besteira que aconteceu. Esse rapaz, sei não. Cheguei na delegacia, disse, olha, fulano de tal, tá viajando, mas eu eu pretendo marcar uma data exata, para ele voltar, para evitar essas idas e vindas, colaborar com vocês. Mas eu queria dar uma olhadinha no BO, no dia que foi marcado para ele ser ouvido. Vamos aqui, doutor. Ele subiu, disse, doutor, tá na mão do investigador. Eu disse, ele ia ser ouvido hoje, tá na mão do investigador fazendo o quê? Se ele ia ser ouvido hoje, era para estar onde? Assim, menino. Mais tarde eu venho. Quando eu cheguei, ele tá na mão do investigador. Esse menino, esse cara está em diligência. Eu fui no BNMP, por sorte. A vara bebeu água, não botou sigiloso, um mandado de prisão. Hoje é mais fácil, né? Que antigamente o sujeito tinha mandado de prisão na Paraíba e aqui não constava. Agora tem um Banco Nacional. Mas agora está mais complicado, porque às vezes pode estar em sigilo o mandado de prisão, né? Mas assim, sabe, os juízes, para colocar em sigilo, só quando tem diligência em curso. A rigor, por exemplo, está com interceptação telefônica. Aí a gente está com medida cautelar em curso. A rigor, o sigilo, só é para esses casos assim excepcionais, né? Agora Isso às vezes se pede e não se coloca, né? Até operações, às vezes, elas são frustradas porque lançam no Banco Nacional mesmo você pedindo. Até busca e apreensão mesmo, né? Também. O Maiana que tá de fora, é porque a gente tem que só uma atençãozinha ela que ela tá de fora, ela tá lá na Bahia e desculpe só. Não, fique tranquilo, eu tô ouvindo. O que eu ia comentar é que aconteceu comigo quando eu comecei na advocacia, é um caso de Maria da Penha também, onde eu acompanhei o cliente 2 vezes na delegacia para ele ser ouvido. Estava com a delegada substituta na época.
Depois a titular chegou, chamou ele novamente para ser ouvido, eu acompanhei ele novamente, chegou lá e tinha mandado de prisão. Eu consegui liberar ele 10 dias depois, mas como o doutor falou, foi extremamente constrangedor. E o pior foi que na representação dela, ela disse que ele não tinha comparecido para prestar esclarecimentos, sendo que ele estava indo pela terceira vez. Então acontece também de ter, como eu posso dizer, como tem um comportamento muitas vezes antiético da parte de alguns advogados, também tem por parte de algumas autoridades. Por isso que é tão importante tentar manter a ética e a cordialidade. Como que eu já tinha acompanhado ele 3 vezes e ainda assim ela representou dizendo que ele não tinha aparecido. Foi um caso de repercussão na cidade, então ela queria aquela prisão de qualquer maneira. Eu consegui 10 dias depois a liberdade dele, mas para mim, enquanto advogada, levar o meu cliente para ser preso, uma situação muito ruim, e daí em diante os meus cuidados redobraram, triplicaram, para quando eu vou levar um cliente para ser ouvido. Eu particularmente aconteceu já comigo isso também no meu início, e foi um caso que eu confesso para vocês que eu passei dias sem dormir, porque foi o seguinte. Até hoje um colega da gente lembra, a primeira apresentação dele, prenderam o cliente dele. O meu constituinte, o filho dele tinha sido assassinado e o inquérito não andou para apurar, investigar a morte do filho. Posteriormente ele foi intimado para prestar depoimento sobre outro fato. E aí ele foi. E a delegada não conseguiu o mandado de prisão. Resultado, a delegada comunicou-se com a delegacia que apurava a morte do filho desse rapaz, chamou ele para dar depoimento na delegacia. O meu constituinte, ele falou diretamente com o agente conversou com ele pelo WhatsApp, tu pode vir aqui tal dia, ele fez, tal dia eu não posso, eu posso só ir tal dia, ele fez, tá bom, combinaram os dois, e ele me chamou somente para cumprir o ato, e o mandado de prisão estava em segredo de justiça, tá? E aí, quando o meu cliente, ele dá o depoimento dele e tudo mais, não sei o quê, quando a gente tá saindo, a delegada da outra delegacia, do interior do estado, chega na delegacia que meu cliente estava sendo ouvido para falar sobre a morte do filho dele e realiza a prisão. E aí, na hora, eu disse, doutora, pelo amor de Deus, Imaginar isso aí. a senhora está me botando em risco. Porque, apesar do meu cliente ter marcado, quem agendou esse depoimento não foi ninguém, foi o meu cliente com o policial. Então, aí é por conta de risco do meu constituinte. Mas ainda assim, o meu cliente foi lá. E aí, quando chegou lá, eu perguntei na delegacia, tem mandado de prisão? Tem não, doutora. Aí, obviamente, não tinha mandado de prisão naquela delegacia. Tinha um mandado de prisão de outra delegacia, que estava em segredo de justiça. Resultado, passei vários dias sem dormir, preocupada com essa situação. Hoje, o meu cliente, graças a Deus, ele entendeu que, de fato, foi uma questão. E ela disse, depois que ela entendeu a gravidade da conduta dela, ela chegou para o meu cliente e fez, olha, tá aqui, eu tomo. O meu pedido é a decisão do juiz, está tudo aqui em segredo de justiça. Ela mostrou para o meu cliente. Porque sua advogada, toda vez ela chega aqui na frente e ela procura saber se é de prisão. Então, a gente não pode também dizer tudo que está acontecendo. E aí, ela fez essa mas assim, é muito grave e arrisco em dizer, é maldade isso com a advocacia. Nossa vida em risco. Exatamente, eu acho isso temerário, exatamente assim, tem que separar situações e situações, né? Ao meu ver, por exemplo, a partir do momento que o advogado vai até a delegacia e diz, tem um dia tal que foi agendado para o meu cliente, ele sabe que o cliente dele está sendo investigado por um crime grave, ou já é muito reincidente, existe a possibilidade de existir um mandado expedido, e ele pergunta de forma aberta, objetiva, doutor, existe um mandado para o meu cliente? Aí o delegado fala, não existe. Existindo e pede para apresentar, coloca em risco a própria vida do advogado. Então, eu acho exatamente. Isso aí eu acho. Isso aí eu acho temerário. Agora, o que já aconteceu comigo foi que o advogado chegou e perguntou, doutor, existe mandado para o meu cliente? Doutor, eu não posso falar. Existem situações, por exemplo, que existem bons investigadores, excelentes investigadores, que na polícia a gente conhece até como história e cobertura. Que isso aí, ao meu ver, não existe ilegalidade, ao meu ver, mas está aberto o debate. Que é técnica de investigação, que o cara liga e diz, meu irmão, olha, vê só, você tem aqui que ser ouvido, aqui tem uma situação na delegacia. O cara vai, quando chega lá é preso. É uma situação totalmente diferente de você expor o advogado e dizer, doutor, apresente o seu cliente que não tem um mandado. Aí são situações diferentes. História cobertura existe. História cobertura foi a história que eu acabei de dizer. Ele foi chamado na delegacia que fazia 3 meses que ele não estava na cidade.
Por Vamos isso prestar que Mas o esclarecimento. blefe é uma técnica de É uma investigação, técnica de blefe. investigação. E Inclusive, nesse ao caso, meu ele ver, não estava tem indo para a legalidade, delegacia, mas estava tá- comparecendo. Mas por aí isso houve essa que comunicação. o advogado, tem muitos advogados que não sabem atuar em delegacia, É. não sabem chegar em delegacia. Eu estou indo agora em abril desse ano, agora eu estou indo para um evento que é o 202 anos do Tribunal do Júri, lá em Curitiba. Vai ser dia 26 e 27 de abril desse ano. E desse ano. Desse Que ano. entra. Desse Tá em ano. dezembro, Desse ano ano. que entra. Desse ano. Que entra. Do ano 2024. Isso. Do ano 2024. Ele está acelerado, já está em 20. Já tô em Tem calma que a gente ainda tem pelo menos 10 dias de recesso, pô. Tá. E a gente vai ensinar, tem muito dar direcionamento de como é essa atuação em A delegacia. atuação em delegacia é um nicho ainda pouco trabalhado pela advocacia e as pessoas que são intimadas para se apresentar em delegacia, elas também não têm na cultura, não entendem a importância, acham que vão à delegacia somente para falar besteira, para perguntar, e aí acaba que não contrata o advogado, certo? O barato sai caro. E é importante também ressaltar, eu aproveito o momento, o canal aqui, para dizer, muitas delegacias, infelizmente, estão intimando como testemunha quem já está como iniciado. Que está errado, certo? Então intima como, não, é só testemunha, precisa levar advogado, não, vai lá É só nessa testemunha. aqui. E aí quando tu chega lá, tu pega em mão. Então assim, ó, o barato sai caro, a gente precisa, é como o doutor estava dizendo aqui, vamos só fazer certinho, que tá tudo certo. Ado, cada um no seu quadrado. E tá tudo certo, né? É o que eu costumo muito a dizer. É, Quando a delegacia, eu chego na delegacia, que o delegado me conhece, doutor, precisa fazer isso, doutor. Eu vim aqui fazer o meu serviço, não vou atrapalhar o seu. A gente vai aqui, cada um fazer o seu trabalho para a condução do principal, que é o quê? Se eu ouvir meu cliente, dentro da legalidade, se eu vai cumprir o seu papel, eu vou cumprir o meu. O ato está feito, o ato está feito. Está perfeito, está mais que perfeito. Se Vamos tiver embora. mandado, eu digo ao advogado. Eu digo a ele, se o senhor quiser apresentar, a gente vai conseguir. Professor Joel. Fazer tudo. Porque é o seguinte, essa semana a gente cumpriu um mandato. Aí o mandato tinha assim, data de validade até, vez lá, 2039. Ou seja, tem muito tempo para cumprir o mandato, mas mais cedo ou mais tarde ele vai ser cumprido. Então, assim, eu acho assim que a investigação é para coletar prova. É. A prisão não é tudo numa investigação. É a última rádio. A prisão pode até não acontecer, e a investigação está acontecendo do mesmo jeito. Isso Né? é excelente investigação, né? Agora um comentário aqui sobre o que o nosso colega aqui falou, foi o seguinte, que às vezes eles fazem, é muito comum, né, porque o senhor falou que faz um pedido, um requerimento de uma prisão temporária, e aí demora vários meses, demora né? meses. Caramba. Por que com meus clientes não demora, hein? Celeridade. Pessoal, papo maravilhoso. Porque o meu só é a regra, né? Exceção, né? Exatamente. O papo tá maravilhoso, mas eu queria agradecer de verdade a presença do Dr. Joel Venâncio, doutora Tássia, doutor Magno, doutor Manuel. E eu adorei Eu agradeço o aqui, convite. de verdade, falar com vocês. Foi massa, foi arretado. E espero que todo mundo, eu espero que você tenha Maiana, desculpa, toda vez eu olho pra tu, Maiana, a única mulher que eu nunca devia esquecer na minha vida. No próximo eu vou estar aí. No próximo, Maiana vai estar aqui, a gente vai estar em Maiana, a gente vai estar lá em Curitiba, 26 e 27 de abril de 24. A gente vai estar lá no Congresso 202 anos de julho, falando de atuação em delegacia, para você ver como é muito importante. Esse assunto de atuação em delegacia por parte, né, tanto da autoridade policial quanto dos advogados, é realmente um assunto muito amplo, complexo e delicado. Em uma hora a gente não consegue explanar tudo, teremos que ficar aqui muito e muito tempo, mas que cada vez mais possamos conscientizar tanto as autoridades quanto os advogados da importância de respeitar a legalidade do procedimento. A doutora falou sobre a ausência de cultura de levar o advogado na delegacia, em que pese não seja imprescindível, mas é de suma importância, é ali que tudo começa. E se você não consegue arquivar um inquérito, mas você consegue fazer uma defesa melhor, mais instruída na fase da ação penal, né? Uma defesa mais estratégica. Então, ter essa cultura, assim, de levar os advogados, de como tratar para essa fase e de que consigamos aí ter uma cordialidade entre a polícia e a advocacia, porque ambos são essenciais para a justiça e para a segurança do nosso mundo, né?
Maiana deu a declaração do Joel. O senhor está com a Só palavra. agradecer o convite, acho que foi proveitoso aqui o nosso bate-papo, né? Concordo com ela, é pouco tempo, né? Foi pouco tempo. Mas vão ter próximas. Foi bem aproveitado. Mas quando a conversa é boa, doutor Joel, um dia é pouco. Mas só agradecer realmente o convite, né? E me colocar à disposição para vocês sempre que precisarem. Doutora Tássia. Agradeço a vocês também pelo convite. Eu adorei, doutora Tássia. A senhora é nossa protetora. Ela está aqui. Parabenizo aqui os dois delegados pela. Inclusive foi uma pegadinha, você não me disse que ele era delegado. Não, você tava falando mal pra ele e você é presa. Não pode falar mal. Aí você né? ia ter que chamar de prerrogativa. Tem que Cadê a chamar prerrogativa? pra mim também. Cadê a mãe desse menino? Ainda sou eu. Olha, eu agradeço muito o convite e parabenizo vocês dois pela maturidade desde o início aqui nos bastidores, a gente estava conversando. Parabenizo muito vocês pela maturidade e eu acho que é um trabalho em conjunto, cada um está fazendo o seu trabalho. E aí, a você, Romão, e a você, Emanuel, só gratidão por tudo, por toda a parceria. Parabéns a vocês também por essa iniciativa. Eu não posso nem brincar com o Tassi. Arruma um delegado para puxar a canela dele, porque tem logo dois aqui, viu? Doutor Magno. Também quero agradecer, né, a troca de experiência, sempre a aprender. Liguei para o doutor Magno ontem de noite. Estou aqui, o colega estava de plantão, né? Aí pediu, tem como ir lá. Estamos à disposição. E foi muito bom, muito obrigado, de verdade. Doutor Manuel, meu parceiro de luta. Eu quero agradecer a você a presença de todos, foi muito interessante. Infelizmente o tempo foi escasso, a gente não pôde discorrer sobre tantas nuances, porque o inquérito realmente é a parte mais dinâmica do processo penal. O pessoal fala muito de amplitude do processo, requerimento, mas dentro do inquérito, onde a gente vê a dinâmica, realmente é muito dinâmico, diferente do processo que a gente depende de requerimento, o juiz autorizar, vai, volta, vem. Então, é uma área que é muito do meu agrado, sinceramente é muito do meu agrado. Quem me vê dentro de inquérito, desses processos gigantescos, acha que toma teu playground e vai se divertir. Foi muito produtivo, agradeço a todos. Você acredita aqui que, além do meu professor, uma grande amiga, agora um novo amigo. E tem a já valeu muito a pena. Mas a plateia não dá pra ver. A plateia não dá pra ver. Agradecer aos que vieram prestigiar. E vamos em frente. Contem com a gente, porque der vier aqui, nem porta tem para dizer que está aberta. Vamos ser bem sincero. E vamos encerrar o interrogatório legal. Um abraço e até a próxima, pessoal. Maiana! Cheiro, Maiana!